Paz, Senhor, boa noite, tudo bem, pessoal? Fala, galera, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Começando hoje mais um. Tem podcast essa noite. Glória! Aleluia! E hoje, como eu falei no outro, não tem mais muito segredo. Não. Tá aqui com a gente, evangelista Murilo Brasil. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer, Tudo na bênção. A gente... Prazer é todo nosso estar aqui com vocês. Esse podcast abençoado aí nesse tempo precioso Amém. que a gente vai passar aqui. A gente sempre fala que o podcast, a ideia era porque a gente sempre teve esse tempo de mesa com alguém. A gente falou assim, cara, vamos ligar a câmera, vamos começar a postar, porque a gente fala, é pra abençoar os outros, mas a gente sai daqui sempre muito mais Abençoado. cheio do que o que a gente vê. Glória a A gente sai transbordando daqui, né? Eu ouvi uma história uma vez que, acho que eram uns chineses, japoneses, se encontravam no morro, aí um chegava com uma coisa, o outro chegava com outra coisa. No final, os dois saíam, cada um com dois. Ou seja, eu chego com a minha experiência, chego com a tua experiência. No final, eu cheguei com uma, saiu com duas. Geralmente eu saio com duas, viu? Cara, essa mesa tem um poder de alinhar a comunhão, de curar, né, cara? Então a mesa é maravilhosa. Eu tô feliz de estar aqui em Rio Claro com vocês A gente hoje. tá mais feliz ainda. Glória a Deus. Por Vamos ter pra mesa. aceitado o convite. Maravilha. Então, vou começar perguntando aquela perguntinha básica de lei. Quem é Murilo Brasil? Você já nasceu em berço cristão? Porque hoje a gente vê você cantando no altar. Porque quando ele veio aqui no congresso que teve, maluco, Eu vi. maluco. É uma unção. E aí, como sempre teve vontade de cantar, como que foi? Rapaz, eu não nasci em berço cristão. Eu tive o desprazer de perder meu pai e minha mãe muito cedo. Perdi meu pai aos 3 anos de idade, perdi minha mãe aos 11 anos de idade. Puxa vida. E fui morar com os meus avós, uma história bem conturbada. Meu pai, ele sempre usuário de droga. Perdi meu pai pro HIV. Minha mãe também, depois ela acabou contraindo o vírus da AIDS. Mas, cara, nunca me faltou amor pela parte dos meus avós. Sempre ali tendo amor, tendo carinho, mas não tinha o principal, que era Cristo, né? Sim. Entendi. Aí Deus vai, eu falo que ele une propósito no meio do caminho, né? Uhum. Então, eu tive o meu tio Stanley, que já é falecido, mas ele que me apresentou o evangelho. Ele era um cristão não tão autêntico, mas um dia ele investiu em mim. Esse tio aí. Ele falou assim, eu já comprei o acampamento para você da igreja e eu quero que você vá nesse acampamento. Eu falei assim, que acampamento? Eu com 15, 16 anos já pronto para... Geralmente é no carnaval. Então, e aí doido pra sair, né, cara? As baladas da vida. E aí ele investiu em mim. Eu costumo dizer que essa semente, cara, foi uma semente que destravou minha vida. Uhum. Porque na nossa vida, quando a gente não tem um encontro real com Deus, fica algumas raízes do passado. Sim. A respeito de hereditariedade, cara. Isso aí é muito profundo. Sim. Isso aí vai muito além do que a gente imagina, né? E nesse acampamento, cara, um pastor, ele disse assim, a gente vai orar para começar o acampamento. Depois que eu já estava lá, mesmo sem as minhas vontades de estar lá, mas o Espírito Santo de Deus me atraiu para estar naquele lugar. E ele falou assim, agora a gente vai fazer uma oração para início do acampamento. E aí naquela oração, cara, eu me lembro que ele veio na minha direção, e depois que eu me lembro eu só caí. E eu lembro que ele falava assim, ó, jovem, se o seu pai ele foi um usuário de droga, um traficante, você não vai ser. Se sua mãe for uma prostituta, você não vai ser. Uau. Hoje eu quebro toda a hereditariedade da sua vida. Uau. Então, você começa a ver a junção daquilo que a gente realiza hoje, tem tudo a ver com o propósito, Sim. tem tudo a ver com o plano perfeito de Deus na nossa vida. E ali quebrou toda a hereditariedade. É lógico que no mundo a gente continua tendo aflição, mas eu creio que foi um impacto que hoje tem dado muito fruto para nós, né? Para minha família. Não tive estrutura familiar nenhuma, né? Isso eu gosto de salientar. Eu tive que ser o pai que eu não tive. Você tem outros irmãos? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho Não 3 teve filhos e aquela eu tive que ser o pai que eu não tive. A minha esposa teve que ser a mãe que ela não teve, que a minha esposa também perdeu a mãe dela muito cedo, com câncer. Então a gente vem de uma família hoje, né? Você olha assim, você vê uma estrutura, você vê algo, mas nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus todos os dias, cara. Mas assim, foi muito... A minha infância, ela foi muito complicada, porque eu não tive a paternidade, né? Você encontra aquela figura paterna num homem, numa pessoa. Então eu tive que encontrar direto isso no Senhor, cara. E foi difícil. Não foi fácil.
Era essa Mas- a minha pergunta. Como geralmente as pessoas sempre falam, como é que eu vou servir a Deus como pai, amar ele como pai, se eu não tive um pai? Como foi isso aí? Rapaz, eu costumo dizer que quando você encontra essa paternidade no Senhor, muitas coisas na sua vida você não negocia mais. Uhum. E é lógico que você encontra paz na fé, né? Eu gosto de uma frase que o Luiz Hermínio diz, que ele fala assim, um pai espiritual, você sempre vai reconhecer ele porque ele nunca vai querer nada de você. E nesse meio tempo a gente tava aprendendo a tocar violão, tocava bastante música secular na rua, aprendendo a tocar algumas coisas, e vai daqui, vai dali, até chega uma hora que começa a destravar. E a música, ela tem essa unção de atrair você para Deus, né? Uhum. E foi indo gradativamente, cara, até que você encontre um pai espiritual, você encontre em Deus, na palavra de Deus. É lógico que, o Murilo que você vê hoje, ele tem uma maturidade que só foi revelada com o tempo. E maturidade, ela não vem com os anos, né? Ela vem com, muitas das vezes, os danos que você encontra no meio do caminho. Então você vai crescendo espiritualmente desse jeito. Mas eu nunca tive, cara, um pai. Eu nunca tive. Pra que você tenha uma ideia. O meu avô, por 30 anos ou mais, ele foi rei momo da cidade de Limeira durante todos esses anos, cara. E hoje a gente vê aquilo que me levou para um acampamento, que é o retiro de carnaval. O meu avô, ele tinha a chave da cidade, porque a prefeitura da cidade, quando se inicia o carnaval numa cidade, ela dá a chave do carnaval pro rei momo. Então aquilo que era para ser maldição na minha vida, o carnaval, né, que talvez tenha atraído meu pai e minha mãe para esse lugar de pecado, de ter um encontro com as coisas desse mundo, me transformou no que a gente tem se realizado no Senhor hoje, né? Então eu costumo dizer que se Deus entregou algo para nós hoje, é porque ele tomou a chave do diabo e entregou na nossa mão. Amém. E no decorrer do podcast aí, a gente vai falando sobre tudo aquilo que a gente já realiza na cidade hoje. Eu ia até perguntar, porque você falou que você tocava música secular na rua e hoje a gente vê você nas praças. Rapaz, E eu aí, tocava... tocando na praça. Rapaz, a gente aprendeu a tocar Legião Urbana, aprendi a tocar Capital Inicial. Cara, era essa pegada nossa. E Na tocava época sempre na de rua. CPM 22, sempre na rua, sempre na calçada. Ô, que nota que é essa aí? Ah, é um Lá menor. Uau. Então você começa e até hoje, cara, é algo que eu preciso até me policiar, porque a gente, muitas das vezes, a gente tá tocando no altar, a gente tá tocando com alguém, com algum maestro, com algum músico, e lá na igreja lá tem bastante músico bom, né? Que nota que é essa, Murilão? Irmão, não sei que nota que é essa. Só sei tocar. Só sei tocar, cara. Uau. Murilão, como é que chama essa nota? Não sei, irmão. Eu sei que a gente chega lá. Tá criando as próprias notas já. Mas a gente precisa. O bispo Cláudio até queria mandar um abraço para ele, né? Mandar um abraço para toda a nossa equipe de evangelismo. Eu disse para eles que nós estaríamos aqui hoje e a gente tá com uma equipe abençoada lá, o Ministério Comunhão Céu e Luz, que sempre nos acompanha. E o bispo Cláudio, ele sempre fala uma coisa: Murilão, são duas asas. Você precisa ter a unção você já tem. Você precisa ter a técnica também. O Mateuzinho fala. Né? São duas asas para que você possa fluir no Senhor. É. Então é algo que o Murilo hoje precisa policiar e precisa agregar, né, em tudo aquilo que Deus ele tem derramado. Então a gente tem buscado isso, temos batido naquilo que a gente não sabe, pega o violãozinho durante o dia, durante a tarde, quando a gente pode à noite, madrugada, tô indo dormir muito tarde nesse dia, fico lá com o violão, fico batendo nele, ele bate em mim, não consigo alguma coisa. Vejo E assim a gente o vai devocional que fluindo. Você faz de manhã, faz com a sua família, tudo. A gente tem feito o devocional. O nosso filho Vitor completou 12 anos agora, já é uma regrinha para ele, que ele tem estudado à tarde, né? Então ele já cai para devocional cedo, já faz aquilo que ele tem que fazer. E, cara, mandar um beijo, um abraço para minha esposa, Stephanie, que tá lá em casa, com as nossas duas joias, a Estelinha e a Laurinha. E o Vitão veio com o papai, né, Vitão? É isso aí. Então tá aqui acompanhando a Benção gente. demais. Murilão, você falou que você tocava no mundo, né? Nas praças, no CPM 22. São músicas boas pro mundo. Nossa, rapaz.
Mas e dentro da igreja, como que surgiu esse primeiro convite, assim, oportunidade? Você pediu, te convidaram? Como foi? Rapaz, eu me lembro que na igreja, quando a gente congregava em outro ministério, foi surgindo a oportunidade de você fazer parte de um ministério de louvor, mas foi Deus, ele foi mostrando pra mim o passo a passo, sabe? Ele foi mostrando pra mim como que funciona. Você não pode ter medo de estar no altar. Você precisa ter um temor de estar no altar. Né? Totalmente diferente o medo com o temor. Então eu fui entendendo que aquilo era santo, né? Aquilo que eu fazia na rua, com os meus amigos, do jeito que eu aprendi a tocar, eu não podia fazer igual no altar de Deus. Não no púlpito, não numa plataforma, mas no altar, independente de onde seja. Sim. O Murilo que cantava a música do mundo, hoje não pode cantar mais. Porque não pode jorrar água salgada e água doce da mesma fonte. Então a gente entende que foi tudo bem, passo a passo, a gente foi entendendo o propósito do discipulado, de você entender o que é você carregar uma adoração. O que é você carregar algo, assim, meu, tão importante nos dias de hoje, que é a música, né, meu? A música hoje, ela é porta para tudo aquilo que você vê. Então, e tudo é adoração ao Senhor, né, cara? É uma pena que o diabo, ele tem catado alguns ritmos, tem catado algumas coisas, tem levado para ele. Mas sobre o altar, cara, eu me lembro que foi bem difícil. Até por esse lance de você não saber nota. De você não saber como funcionar e como expressar isso para as demais pessoas. E, cara, foi muito complicado. A gente foi... lógico que pelo fato de você... Lógico que você estuda aquele básico, mas você não se aprofunda naquilo, né? Sim. E aí numa banda, numa igreja que a gente passou e foi benção demais pro nosso ministério. Ficamos lá quase 10 anos. E, cara, foi um tempo assim que era como se fosse o espinho da nossa carne, né? Aquele negócio do espinho da carne de Paulo, eu não sei o que era. O meu eu sei o que era. E sempre foi esse lance de estudar. De você pegar o violão, a gente já cantava alguma coisa, mas na hora de passar pra nota era diferente. Então aquilo foi surgindo espinho na carne e foi gerando conflito no meio da banda, né? E foi um tempo bem difícil, mas a gente entendia. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com essas duas asas. Da unção, não importa se você tem unção, você precisa também saber alguma coisa da técnica, tem que ter outra. né? Então eu louvo a Deus, porque isso fez com que eu me colocasse num lugar de aprendizado e de buscar mais, não só a presença, mas buscar também a técnica que a gente precisa para fluir, né, cara? Então foi desse jeito que a gente foi caminhando, foi fluindo no altar, com muito temor de Deus, cara, muito temor de Deus. E que nem sua esposa, vocês se conheceram já convertido ou se conheceram antes? Cara, eu já ia na igreja, ela também, a Stephanie, ela sempre fez parte de teatros, né? Ela tem um dom maravilhoso das artes nela, circo, teatro, ela flui nesse lugar muito bem. É a área dela, ela adora com a gente também nas ruas. Mas o forte dela, se eu falar pra ela o que ela prefere, com certeza ela vai falar que ela gosta de atuar. O negócio dela é fazer teatro. E a gente se conheceu, cara. Eu sempre trabalhei com meu tio, né? E ela ia no supermercado, o tio ele tinha um supermercado, e eu trabalhei lá desde os 15 anos nesse supermercado. E ela ia no supermercado e aí já começa aquela paquera, né, meu? Aquele olhar e tal, e você vai mexendo daqui. E a Stephanie, graças a Deus, Deus me deu uma esposa muito abençoada, única, como que a gente fala, só passou na sua mão. Sabe aquele negócio? Primeiro dono, primeiro e único dono. Então eu tive esse privilégio, mas, cara, a gente teve um namoro bem conturbado por lance do pai dela. O pai dela não aceitava a gente namorar de jeito nenhum. O pai dela, ele sempre foi caminhoneiro, e caminhoneiro sempre andava armado, né, cara? E um dia ele colocou a arma na minha cara. Ele deu 2 tiros e não saiu uma bala. Ô, louco, então, literalmente Rapaz, não, eu tô resumindo aqui pra vocês, né? Mas o nosso relacionamento de namoro, quando ele descobriu que ela tava querendo, a gente tava querendo, né? E eu cheguei na casa dele pra falar que a gente queria namorar. Mas ele um dia me encontrou na rua, cara. Ele desceu do carro e falou assim: eu não falei pra você sair de perto da minha filha?
Rapaz. Eu não quero que você fique perto da minha filha. Você é um traficante, você é um usuário de droga, você é um noia. Eu falei assim, nem droga eu tô usando direito. Nem droga eu usei por muito tempo da minha vida, eu usei pouco a droga. E ele já tinha essa fama, ele já tinha algo de mim. E ele colocou isso na cabeça dele. E aí um dia ele apontou a arma, cara. Eu falei assim, meu Deus. Agora vai. E ele deu 2 tiros. Rodou 2 vezes o tambor. Quando ele chegou na esquina, ele deu o tiro pro alto e saiu a bala. E isso tem prova, tem o seu Bill lá. Um senhorzinho que morava no mesmo bairro que a gente. Ele falou assim, Murilo do céu. Deus deu livramento. Eu falei assim, com certeza. Mas assim, cara, hoje a gente vê tudo aquilo que Deus ele tem nos permitido viver em família. O propósito de Deus, cara. Sabe, aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser maldição. Hoje Deus nos deu 3 flechas, cara, 3 filhos, 3 heranças, que aos olhos humanos você olha assim e você fala, como que isso? Como que você vai dar conta disso? E por isso que eu digo para vocês, a paternidade que muda tudo, cara. Quando você encontra... Deus tá nessa área. Cara, quando você encontra esse lugar, irmão, de você não saber lidar, mas você entrega pra quem sabe, aí ele te capacita, cara. Deus não escolhe os escolhidos. Deus não escolhe aqueles que já nascem prontos pra fazer alguma coisa, mas ele capacita aquele que se dispõe a estar na presença dele, né, cara? Eu e o Matheus, a gente tá nessa vibe, porque o meu filho vai nascer agora, final do mês, e o do Matheus tá pra nascer também. A gente tá nessa pegada de paternidade. Até você falou do Luiz Hermínio, tá sendo meio com uma referência de paternidade, assim, como pai espiritual, assim. Glória a Deus. De assim falar. E a gente falou, eu mesmo, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu comecei a entender algumas coisas como ser filho. Isso que meu filho ainda nem nasceu, agora eu já fico viajando nisso. Esses dias eu tava meditando, o dia quando eu descobri, né, Marcos, que eu ia ser pai, eu fiquei, nossa, que delícia, eu não vejo a hora de chegar em casa, ver meu filho, falar com ele, abraçar ele, ter um tempo com ele. O Espírito Santo falou assim pra mim, é exatamente isso que eu quero com você. Eu quero ter um tempo com meu filho, falar com meu filho, mas você chega em casa, você fica ocupado com outras coisas e comigo. Aí, e se for seu filho? Aí eu comecei a me estar, chegar o meu filho não falar comigo, aí começou a me dar um aperto, aí já era, aí esquece. Cara. Aí é bênção, cara. Cara, e filho, ele vem, pelo menos eu vivi isso, né? E aí um dia o bispo entregou algo lá pra nós, logo quando a Stephanie tava grávida da Estelinha agora, ele falou assim, o Vitor veio para um tempo. Filho, ele marca tempo. A Laurinha, ela veio para um tempo e agora a Estelinha, ela vem para outro tempo. Então a gente precisa estar discernindo esse tempo e o modo que a palavra diz, né? Discerne o tempo e o modo para todas as coisas. O sábio, ele faz isso. Então quando a gente vê marinheiro de primeira viagem aí, né? Os caras chegando... E, meu irmão, e quando a gente descobriu, cara, que a Stephanie tava grávida, né, eu ia ser pai, eu assim, meu Deus, como vai ser aquele sentimento de alegria, mas ao mesmo tempo aquele sentimento que você fala assim, mas eu sou tão incapaz, Deus. Eu não tive nenhum pai de exemplo, nem o pai da minha mulher é exemplo pra mim. E aí, não só por isso, mas eu resumi bastante a história pra vocês aqui, e ele sabe disso, né, ele dá pra vocês terem uma ideia, mas a gente não teve exemplo, cara, de pai, sabe assim, de ser olhado, de ser ver, ser exemplo, de ser exemplo, cara. Espelho. E aí nesse lance de meio tempo de conversão, cara, voltando lá um pouco, eu me lembro um dia que meu tio, esse tio que pagou um acampamento pra mim, ele tinha um espelho muito grande dentro do quarto com alguns versículos colados no espelho. E um dia acho que eu tava com 16 anos, mais ou menos. Eu levantei da cama assim, já dei de cara com o espelho. Eu falei assim, preciso dar um rumo na minha vida, meu. Na frente do espelho. Pra que vocês tenham uma ideia, eu casei com 21 anos. Minha esposa com 18. Fui pai aos 22 do Vitor. Nossa, foi novo. É 12 anos que a gente tá casado, Vitão. Eu casei e Stephanie já tava grávida, né? E ali, eu lembro que eu olhei pro espelho assim, cara, e no meio daqueles versículos lá tinha o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo, pai? E aí eu me lembro que eu me batizei em 2008 e dali começou, cara, um fluir de Deus,
sabe, um entendimento das coisas de Deus. Mas, cara, foi bem complicado tudo esse lance por você não ter em casa. Eu lembro que eu chegava em casa de madrugada, às vezes ia pra vigília. Chegava em casa de madrugada, a minha avó com meu avô preocupado. Ah, mas até agora na igreja, orando até agora, não existe isso. Madrugada, não, eu não quero que você saia desse jeito, não. Enquanto você morar aqui na minha casa, você não vai sair e vai voltar de madrugada. Meu Deus, e aí eu achando que eu tava errado, que eu tava desobedecendo. Mas só que tudo isso, cara, quando a gente olha pra tudo aquilo que Deus ele tá formando dentro de nós, ele tá estabelecendo dentro de nós, é muito fruto. Sim. Hoje a minha avó, o meu avô, ele faleceu, né, já tem alguns 10 anos quase. E hoje a gente vê a minha avó pedindo oração pra mim. Ela mora com a minha tia hoje, minha avó tá com 89 anos. Ela liga pra mim de vez em quando, vem aqui pra você orar pra avó. Então hoje há um reconhecimento de tudo aquilo que foi construído lá atrás. Vem aqui pra você cantar pra avó, vem com o violão, sabe? Então hoje essas são as minhas raízes, cara, no Senhor. As raízes de estar sempre firme na presença, entendendo que foi necessário esse molde, foi necessário tudo isso que a gente viveu, né? Cara, eu tô resumi bastante, não tô entrando em muitos detalhes, porque foi muita coisa que aconteceu, principalmente nesse lance de relacionamento com a minha esposa. Cara, foi muita história triste, né? É o testemunho, na verdade, né? Você começa a contar, começa a ficar triste o negócio. Mas hoje a gente tem motivo de sobra pra se alegrar, cara. Meu Deus do céu. E eu tava conversando com o Matheus, e aí eu tava falando, vou chamar o Murilo pra vir e tal. Aí ele falou assim, ó, pergunta pra ele a história do Lava Rápido. Porque eu até falei, ele tá com uma Kombi agora que ele faz o evangelismo na praça, e aí tem a Kombi, ele tá lá lavando almas. Eu falei, ó, que nome legal. Aí ele falou assim, mas isso aí começou num Lava Rápido. Aí ele falou, pergunta a história do Lava Rápido, que é boa a história. Rapaz, o Lava Rápido, eu comecei na garagem de casa, lavando bateria a R$1 pra uma autoelétrica, essas baterias usadas, que a autoelétrica põe pra vender lá. Cada casco de bateria, ele pagava R$1 pra mim. Às vezes tinha 15 por dia, às vezes tinha 20. Ele levava lá toda vez. Murilão, lava pra mim, passa o siliconinho, deixa ela zera. Beleza. E até que Deus, ele foi abrindo portas pra mim. Cara, é algo assim... Eu nunca tive a intenção de ter amizade com pessoas do alto poder executivo. Mas Deus, ele foi colocando esse tipo de gente no meu caminho. Sim. E até que Deus foi abrindo portas em determinados lugares, centro, de autolavagem, ou em sociedade com alguém, em estacionamento, viu? Você olha o estacionamento pra mim e monta o seu lava rápido no fundo, né? E aí foi surgindo assim uma autolavagem, até que não dava certo. Aí até que um dia Deus abriu uma porta legal, que foi onde a gente estruturou tudo, lá no bairro onde a gente morava, no Teixeira Marques. E ali, cara, foi quando Deus começou a brotar algo no nosso coração sobre aquilo que a gente faz hoje. Um dia a gente lá lavando o carro. Deus falou assim, por que você não começa um trabalho aqui? A gente tava num processo muito difícil de igreja. A gente tinha saído do ministério e a gente tava indeciso para onde que a gente ia ir, como é que ia acontecer daqui para frente. E a gente abrimos mão por 2 anos, cara. A gente ficou sem cobertura espiritual. E aí foi quando a gente tava lá no Lava Rápido um dia almoçando. Tava eu, o menino que trabalhava comigo. Eu falei assim, cara, Deus tá falando comigo aqui. Ele falou, você é louco, falando o quê? Tá falando que já que eu lavo o carro durante o dia, então por que você não lava as almas à noite? Uau. Com a célula. Monta uma célula aqui. Lava o carro de dia e lava as almas à noite. Eu falei assim, meu Deus, lavando almas. Mas nesse meio tempo, a gente tava com o Lava Rápido bombando, né? Como eu disse, a gente sempre teve um envolvimento muito grande com o alto poder da cidade. Com amigos, pessoas que a gente saía nas antigas antes, né? E os caras sempre teve Porsche, Mercedes, BMW, Ferrari, sempre teve as nata, né, meu? E aí o Lava Rápido daquele padrão. E nesse meio tempo Deus
tocando algo no meu coração. Aham. Já que você está sem ministério, você não encontrou uma casa para que vocês ainda busquem a minha face, vai buscando aqui, levanta o altar aqui, você já sabe como tem que fazer. Você já sabe como se mover. O temor está dentro do seu coração. Então tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. Provérbios 16:3, se não me engano, consagre tudo ao Senhor e todos os seus planos serão bem-sucedidos, né? E a gente consagrou esse tempo, então começou a nascer isso. A gente fala que igreja não se abre, né, cara? Igreja nasce. Né? Igreja, ela brota dentro de você. Todos nós somos igreja, né, cara? A gente só precisa encontrar o meio dessa fonte sair pra fora, né? De tocar outras pessoas. O maior propósito do evangelho hoje é tocar outras pessoas. E aí, foi quando a gente começou de terça-feira, a célula Lavando Almas. Venha, né? E postava no Instagram, Facebook. Cara, quando a gente se deu por conta, a gente tava com 40 pessoas dentro de um Lava Rápido. Uau. Isso há quanto tempo atrás? Cara, a célula, o Ministério Lavando Almas hoje, ele tá indo para 7 anos. Uau. E lá atrás, isso daí, quando começou a nascer, cara, eu lembro do pastor Márcio, que foi o primeiro semeador no nosso ministério. Logo quando ele ficou sabendo da célula, ele falou assim: Murilão, tem 15 cadeiras lá, eu vou doar pra você. E essas cadeiras vão ficar pequenas, viu? E aí, ele abençoou. Quando a gente viu, a gente ganhava mais 15 de um, ganhava mais 10 de outro. E as cadeiras começou a lotar, cara, a encher. E Deus começou a mandar os irmãos lá. Uau. Porque a gente já tinha um ministério itinerante, né? Uhum. Eu esqueci de falar disso. A gente já tinha algo assim, que a gente ia ministrar nas igrejas. Né? Independente de onde, a gente já recebia convite. E o Murilão, vem adorar aqui. Como é que você tá? Como é que tá a agenda? A gente fazia agenda e ia ministrar nas igrejas. Limeira, região, a gente fazia. Só que daí Deus começou a tirar algo disso aí do nosso coração. Assim, é aquele negócio, cara. Quando você encontra um homem de Deus, ele nunca vai querer aquilo que você sabe fazer. Ele vai querer seu coração. É. E uma das coisas que a gente identificou no bispo, cara, no Bispo Cláudio, eu já falei isso pessoalmente pra ele. Falei assim: bispo, o senhor nunca quis o meu dom aqui. O senhor sempre quis o Murilo de fato. Quem era o Murilo pra ficar aqui? E a gente foi tratado lá na Sal e Luz, tem sido tratado, né? Sim. Mas foi os primeiros anos, 2 anos de Sal e Luz, cara, foi um tempo onde a gente foi moído, um tempo onde a gente nem queria fazer nada, mas a gente tava no processo de amadurecimento. Voltando lá na célula, no Lava Rápido, né? Aí até que um dia o negócio ele começou a ficar tão igreja, virou igreja. Uma célula que era pra ser só de terça-feira começou a virar igreja. A gente tinha do lado do banheiro, a gente tinha uma salinha lá que a gente tinha colocado pras crianças, cara. Olha só. Falava pra uma irmã lá, imprime umas... imprime umas folhinhas pras crianças pintar e põe aí. E aí até que um dia a gente começou a ficar sabendo das picuinhas da igreja. Né? Que toda igreja, quando começa a crescer muito, você sabe que falatório dali, é falatório daqui. O Espírito Santo de Deus falou pra mim isso aí depois de 2 anos. Falou assim: agora para. Eu falei assim: Deus, para. Agora que tá com 40 pessoas aí, Deus, toda terça-feira, como é que vai ser? Já teve 50 pessoas, né? E aí Deus falou assim: não, agora chega e eu vou encaminhar vocês pra um outro tempo. Aí, não sei se vocês lembram de uma época que pegou fogo em São Paulo num prédio lá. Acho que foi em 2018, 2019. Pegou fogo, os moradores de rua invadiram um prédio. Pegou fogo, aí o prédio caiu. A gente levantou alimento, a gente levantou roupa pra levar nesse prédio. Daqui de Limeira. A gente levantou bastante coisa pra levar. Fomos numa van com 15 pessoas, mais uma carretinha só de alimento e roupa. E na van, indo pra São Paulo, o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim: a partir de hoje, filho, a gente adorando, 1h30 daqui em São Paulo de van, adorando na van. Uma hora eu baixei a cabeça assim e falei assim: o senhor sabe o propósito e o desejo do nosso coração. E ele falou assim: então tá bom, a partir de hoje eu quero menos púlpito de igreja e mais altar levantado na rua. Uau. Que foi quando ele falou do Lava Rápido. Para então com a célula, já que tá acontecendo tudo isso aí, né? Vocês não são igreja local, vocês não são uma church. Embora, cara, nossa, muitas pessoas chegavam na gente e falavam assim: cara, abre uma igreja, pega um barracão, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei assim: meu irmão, não tá aqui dentro, cara.
Não, lavando almas church, é alguma coisa church, meu irmão, lavando almas, igreja. Não, irmão, para que isso aí não tá no nosso coração. Aham. E aí foi quando Deus, cara, eu me lembro como se fosse hoje, a gente na van, indo pra São Paulo, o Espírito Santo de Deus me fez parar assim, e falou assim, a partir de hoje eu quero menos púlpito de igreja, que a gente tava na itinerância também. Sim. A gente tinha o Lavando Almas, e a gente tava na itinerância, fazendo adoração, louvor em algumas igrejas por aí e tal. Aham. Quero menos púlpito de igreja, mas altar levantado na rua. E quando a gente chegou lá em São Paulo, era tipo, a Cracolândia era na rua de trás, nós estávamos aqui na praça onde o prédio caiu. Tava tudo Uau. interditado pela polícia, tudo. E ali eu me encontrei, irmão. Ali foi quando o Espírito Santo de Deus, ele ativou o Murilo de hoje. Sabe assim, quando você olha e você fala assim, esse é meu habitat natural? Sim. Pra isso. A rua, a Se- praça. Se sentiu em casa. É. Meu, eu falei assim, eu não quero parar com isso aqui por nada nesse mundo, Deus. Eu preciso dar um jeito agora de fazer isso aqui na minha cidade. Porque aqui em São Paulo, o Senhor já me ativou. Uau. E aí foi quando entregamos todo o alimento. Cara, eu lembro que naquele dia lá foi mais de 30 pessoas que aceitou Jesus. Uau. Só naquela pancada que foi. Tanto o alimento físico, né, que a gente foi levar. A prefeitura também tava com uma tenda lá de alimento. Mas com o alimento espiritual da palavra. Cara, são coisas que marcam a vida da gente. São coisas que você não consegue apagar da sua memória e você vê o que verdadeiramente importa, cara. É. Sabe? Deus, ele faz jorrar dessa fonte. Rios de água viva. E aonde esse rio passar, tudo ele transforma. Então o pilar, um dos pilares do evangelho hoje, cara, é você entender o seu lugar no corpo de Cristo. Por isso que muitas pessoas elas se frustram porque elas não se encontraram no corpo de Cristo e olham para pessoas, olham para homens, olham para circunstância. E aí ela não consegue se encontrar no corpo. E aí o que acontece? Desanima, esmurece a fé. Quando vê, não quer mais buscar a presença de Deus, não quer nem estar numa congregação. Então a gente entende que tudo foi um processo. Tudo foi um processo. E é aquele negócio de que Deus, aquilo que Deus promove, ele protege, né, cara? Eu lembro que depois que a gente voltou de lá, a gente voltou já com essa sede, parecia, cara, sabe aquele primeiro amor? Sim. Sabe aquele negócio de se aceitar Jesus Sim. agora? E você fala assim, Ele meu, eu pegando quero ir na fogo. praça evangelizar Pra alguém. Todo mundo. Eu quero falar pra todo mundo que Jesus salvou minha vida. Eu voltei de São Paulo assim, cara. Assim. Sabe? Com uma chama, com desejo. Aham. E ali, cara, voltamos pra cá. A gente tinha algum equipamento de som já que já era da célula, né? Que a gente tinha ganhado uma estrutura pequena de som, mas a gente já tinha. Aham. E aí a gente foi fazer o primeiro impacto evangelístico lá na Ípica de Limeira. E foi uma benção, cara. O mesmo pessoal que já ia na célula Foi lá. foi lá. Então deu umas 30, 40 pessoas, mais os convidados, né, que ficavam sabendo Aham. e tal. Meu, quando a gente viu, a gente tinha um círculo gigante na Ípica. E eu falei assim, Deus, o Senhor tá nos chamando pra isso, né? Mas só que Deus, meu Uno tá pequeno, pai. Meu Uninho, esse Uno que eu tô aí ainda, meu Uno não cabe as coisas, Deus. O Vitão, bateria, né? Na época não era nem o Vitão que fazia bateria, mas a gente já levava bateria pro outro irmão. E a Stephanie grávida da Laurinha, né? Ó. E ali, Deus parece que olhou assim e falou assim, então tá bom, o que vocês precisam? Eu preciso de um carro maior, pai. Um dia o irmão foi no Lava Rápido lá. Irmão, conversei com sua esposa ali, ela falou que você tá precisando de um carro, cara. Irmão, a gente tá precisando de um carro que não cabe, olha lá, o Uno apertado, Stephanie grávida. Ô, irmão, tem um carro lá, cara. É mesmo? Que carro que é? Ah, cara, é uma Picasso. Tudo começou nessa Picasso. Vamos lá ver? Vamos. Mas é verdade mesmo, irmão? Você tá dando? Não, irmão. Tá aqui o documento, tá aqui a chave, tô dando ela pra você. Uau. Só que o carro tá lá com os pneus murchos. Precisa trocar alguma coisa. Acho que faz muito tempo que tá parado. Irmãos, eu sei que até o mecânico Deus deu pra nós. Uau. O mecânico, o Ricardo, mandar um abraço pra ele. Depois, se ele ver esse podcast, ele no começo ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, carro precisa fazer bastante coisa. A partir de hoje você só traz a peça, que a mão de obra eu não vou cobrar. Beleza, Ricardão, tá ótimo, né? Só que com o passar do tempo ele comprava a peça, instalava e ligava, o carro tá pronto.
Pô, e a peça? Tô esperando você falar pra mim me comprar. Cara, então é aquele negócio, tudo aquilo que Deus promove, ele protege, cara. Ele sustenta, ele dá os meios. E a Picasso serviu, a gente tá com ela há quase 3 anos, cara. A gente tá com ela há quase 3 anos. Ela serviu de bênção. E agora a gente vai se desfazer dela. A gente vai dar ela também. Aham. Do mesmo jeito que veio pra nós. A gente não vai Sim, vender, a gente vai abençoar abençoar alguém. Entregando melhor do que a gente pegou, né? Aham. Pegamos ela sem andar. Tivemos que fazer bastante coisa pra ela funcionar. E agora é fazendo jus à palavra de Deus, né, cara? Sim. E aí, cara, tem um lance muito forte dessa Picasso aí. Um dia a gente precisava fazer a parte da frente dela inteira, né? Suspensão, a frente ali. Aham. E Citroën, você sabe que é tudo caro, né, Tudo irmão? caro. Citroën, Peugeot. E ali, o Ricardo falou assim: Murilão, você não acredita. O mecânico. Chegou uma Picasso aqui, em perfeitas condições. Só que o cara, ele mandou mexer na frente inteira. E eu disse pra ele que não havia necessidade. Só que ele tava escutando barulho e ele falou assim: não, pode trocar a frente inteira, tá bom. Nossa. Quanto? 7 mil reais. Vou ligar pro dono do carro, né? Uhum. Irmão, fiz aqui a cotação do carro, você vai querer trocar mesmo? Vai ficar em 7 mil. Pode trocar. O Ricardo tirou tudo à frente do carro, colocou no cantinho. E ele falou assim: o que eu vou fazer com isso aqui agora? Ele tinha esquecido a Picasso. Uau. Quando o cara foi buscar o carro lá, vai embora com o carro, ele olha pras peças e fala: o que eu vou fazer com isso? O Espírito Santo de Deus falou pra ele: nossa, a Picasso do Murilo. Cara, todas as peças que a gente precisava pra frente dela, tava lá. tudo no chão ali. Uau. O Ricardo só tirou da do homem, que nem precisava trocar, e colocou na nossa. Cara, a gente vivenciou muitos milagres, cara. Em cada detalhe, né? Mas assim, ó, esse lance da célula, a gente orou muito tempo, por muito tempo. Desde o primeiro ano, a célula ela ficou 2 anos num lugar fixo, né? No Lava Rápido. Ela ficou por 2 anos lá. Só que a gente sempre teve o desejo de sair pra fora, né? Da igreja eclésia, chamados para fora, né? Sim. A gente sempre teve esse desejo. Só que a gente não queria ir pra uma praça somente. A gente queria ir pra um bairro pesado, uma Cracolândia da vida. A gente queria entrar num beco, num lugar assim, que é onde a igreja ser luz, aonde há trevas, né, irmão? Sim. Esse é o propósito. Sim. Mas a gente sempre orou por um bairro em específico, cara. Que era o bairro Ernesto Kiel, lá de Limeira. Cara, é um bairro muito pesado, dominado pelo crime, dominado pelo tráfico. A polícia, quando entra lá, entra de 2 viaturas, uma atrás da outra, porque o negócio lá é pesado. Até hoje. Hoje o Ernesto Kiel mudou muito. Aham. Principalmente aquela área onde a gente fica ali. Esses dias eu ouvi um testemunho. O irmão Emerson, que cuida das crianças lá, mandar um abraço pra ele. Meninos do Kiel. Ele dá aula de futebol pras crianças lá atrás da praça onde a gente faz ali. E ele falou assim: Murilão, posso contar um testemunho pra você? Eu falei assim: pode contar. Aonde vocês estão fazendo o evangelismo ali sempre foi tráfico de droga, boca de fumo. Aham. Hoje não é mais. Hoje tem na frente e tem atrás, mas na onde vocês estão localizados não tem mais. Uau. Saiu dali, porque eles entendem que a igreja tá ali. É. E, cara, e quantas das vezes a gente não chegou lá, o irmão do crime, o gerente do tráfico, às vezes o lugar tá sujo de folha, de árvore, ele falava assim pros meninos: eu não falei pra você limpar aí, meu, que a igreja ia chegar? Uau. Eu falei pra você limpar, meu, agora você vai limpar. Que a igreja chegou, você vai limpar. Cara, é uma autoridade. Então a gente orou, nesse tempo que a gente tava com a célula 2 anos lá, a gente orou por 2 anos pra entrar nesse lugar. Porque não é assim, vamos fazer um evangelismo num lugar ali e tá tudo certo. Só chegar e fazer Não, sem não. nenhum preparo, nenhuma... Não. Você precisa... Talvez a palavra não seja pagar o preço. Talvez a palavra não seja essa, pagar o preço. Mas você precisa gastar tempo em oração. Sim. Você precisa chorar por aquilo. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, você precisa chorar por aquilo. Isso que é Você interessante. precisa derramar lágrima, cara. Porque senão não tem valia pra Deus. Você quer, mas você só fala que quer e não derrama uma lágrima. Uau. E Isso. hoje tem uma galera lá, né, que eu vi você postando. Então, hoje a gente tá com uma equipe de 18 pessoas. Né? Hoje a gente faz escala de quarta e sexta. A gente funciona na rua de quarta e sexta. É. De quarta no Belinhometo, que também é outro bairro pesado, né? E de sexta-feira no Ernesto Kiel já há 2 anos, cara. Eu trabalho lá fundamentado há 2 anos. O primeiro impacto que a gente teve com o Ernesto Kiel foi quando apareceu
um espírito do índio lá no nosso meio. Um senhorzinho. Aí, ô louco, Murilão, espírito do índio? Como é que é esse negócio aí? Um senhorzinho, ele simplesmente apareceu, ele brotou lá. Ninguém sabe de onde ele veio, como que ele apareceu. Isso lá no bairro. Isso lá no bairro. Logo quando a gente chegou lá pra começar. E ele ficava... Ele fazia uma dancinha na hora do nosso louvor, na hora da nossa adoração. Ele fazia aquela dancinha da chuva do índio, sabe? Aqueles 2 passinhos, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. E ficava ali cirandando, ele ficava cirandando no nosso meio. E a gente demorou pra entender e discernir que era uma potestade se materializando ali. Aí até que um dia, o profeta da casa, o pastor Anzolim, ele discerniu o que era. Como que ele fica? Fica assim em volta da árvore. O índio, esse espírito do índio, ele fica embaixo de árvore, cara. E aí que você vê, o que tem debaixo de árvore hoje? Morador de rua, pessoas alcoolizadas. Esse espírito do índio que habita embaixo de árvore, ele fica escravizando esse tipo de gente. E lá no Ernesto Kiel, o que mais tinha quando a gente começou, era bebum em volta de árvore, pessoas usando droga em volta de árvore, porque ali era um território dele. Sim. Só que para a glória de Deus ele bateu em retirada. Depois de alguns evangelismos, depois que a gente discerniu isso, a nossa equipe de intercessão já começou a interceder. Falou assim, ó, se tiver lá, ele vai ter que cair por terra. Ou ele vai se manifestar, a gente vai expulsar o demônio, ou ele nunca mais vai aparecer lá. Mas ali já teve diversas manifestações de demônio, cara, no Ernesto Kiel. E aí quando a gente saiu do Kiel na sexta-feira e na quarta-feira a gente foi estabelecer no Belinhometo, quem que apareceu no Belinhometo? O índio. O índio, o mesmo senhorzinho, cara. Um senhorzinho de uns 70 anos, cara. E ele começou a se andar de novo no Belinhometo, no mesmo lugar. Eu falei assim, não. Aí até que um dia o pastor Anzolim, o profeta, vocês vão ter oportunidade de conhecer, ele chegou no ouvido dele e falou assim, ó, se for só você, vai buscar reforço, que é ser fraco. Que a igreja vai fulminar você aqui. Uau. Cara, esse senhorzinho, ele saiu assim, ó, sumiu e nunca mais apareceu. Uau. Então, por isso que a gente fala do lance da oração, irmão. De pagar o preço por aquilo. Sabe, de você se entregar e falar assim, Deus, eu quero. Deus, me dá a cidade, senão eu vou morrer. Sabe aquele negócio? Irmão, você começa a ver... Eu tô lendo um livro, Momentos Decisivos, que é onde fala de alguns evangelistas aí. Só John Wesley. Só os pequenos. Só os pequenos. Você começa a ver a história dos caras que foram assim, ó. Um momento que virou a chave na vida deles. Não foi assim, você vê o John Wesley hoje, você vê Kathleen Kuhlman, você vê essa turma aí do passado. Mas como é que foi? Foi um momento. Momentos Decisivos, chama o livro. Depois vocês procuram aí, chama Bill Johnson. Para os mais novos aí que quer tá buscando algo sobre avivamento, essa turma que foi precursor do avivamento aí. Bill Johnson, Momentos Decisivos. Eu tô terminando de ler ele, cara. É um livro assim que você sai dele, você termina de ler ele, você fala assim, eu quero ler de novo e eu quero aplicar isso aqui agora, aqui na minha cidade. Porque Jesus está às portas, cara. E não dá pra contar no dedo quantas almas aceitaram Jesus. Nesse trabalho de 4 anos na rua, não dá, irmão. E outra, a gente nem vai pra contabilizar. Quem contabiliza é o Espírito Santo. Talvez a gente faz o apelo, vem 15, vem 10 pessoas pra frente, e ali eles aceitam Jesus, e aí a gente tá como o apóstolo Paulo. Eu planto, Apolo rega, e quem dá o crescimento é Deus. Você nunca vai saber aonde essa pessoa ela vai dar o fruto, mas que ela vai dar o fruto, ela vai, porque teve uma semente plantada ali. Teve uma semente que foi plantada ali. Então é isso, cara. É algo assim que... cara, são muitas coisas, muitos testemunhos. Irmão do PCC, vamos falar, de já chegar e falar assim, ó, não aguento mais isso aqui, eu não consigo sair. E o que eu faço? Eu falei assim, irmão, isso é bom. Você abriu seu coração e falou que você quer sair e não consegue. Não, que eu já tentei falar lá em cima, eu já tentei falar com todo mundo e o negócio não vai. Eu falei assim, ó, fecha teus olhos, a gente vai orar e Deus vai armar um reboliço. Deus vai armar uma confusão no mundo espiritual e você vai sair. Tá bom. Na semana seguinte, quando a gente volta para aquele local onde a gente tá realizando, que a gente já conhece todo mundo, né? Ô, guerreiro, cadê fulano? Rapaz, aquele cara sumiu.
voltou pra terra dele, muitas pessoas não são nem de Limeira, ou voltou pro estado dele. O cara, sabe? Aham. Então a gente vê que o fruto ele sempre vai dar talvez longe, mas sempre engendrado no corpo. Amém. Sempre no corpo. Cara, diversos testemunhos. Cura. Pessoas que foram curadas do câncer, cara. Na rua. Caroço na rua. Então, na rua o pessoal tem essa sede, tem essa fome de conhecer, né? A gente fazia um movimento nas praças aqui também, a gente fez na Movimento estação. Uno. E aí você vê que o pessoal, principalmente quem tá na rua mesmo, morador de rua, eles queimam pra conhecer, porque muitos já conhecem. A E por algum maioria, motivo, a maioria. Cara, você encontra, É. meu, já servi a Deus. E, Meu, o Uma vez eu interessante é conversei que... com um filho de Pode falar. pastor. Eu Isso. comecei a falar, eu falei assim, você conhece da palavra? Ele falou, cara, eu era pastor, sou filho de pastor. E foi o que você falou agora há pouco. A maioria deles saem por causa das pessoas, ou seja, viu, não achou lugar no corpo, exatamente o que você falou, não achou lugar no corpo, falou, ou começou a olhar o outro se movendo no corpo de Cristo, não deu pra mim. perdi lugar, É isso aí. né? E tem lugar, né, cara? Tem. E outra, a Seara, meu irmão. É A grande. Seara é grande, cara. Poucos são ceifeiros. Hoje, um dos maiores propósitos, Deus falou algo no meu coração esses dias, eu já falo aqui pra vocês, já para que vocês também ajudem a gente em oração, Amém. para que essa unidade da igreja, cara, venha a ser verdade no nosso meio. Uhum. Ah, porque eu sou da Assembleia, Não. eu não bato com a Sói Luz, eu sou da Quadrangular, eu não bato com a Presbiteriana, eu sou da Exato. Templo de Adoração, eu não bato com a Batista. Uhum. Meu irmão, a gente precisa... Se unir. Deus prometeu um avivamento pro Brasil, não prometeu? Prometeu. E todo mundo achou que ia ser nesses últimos anos aí, né? A gente vê o Descende, a gente vê muita coisa aconteceu desses tempos pra cá, 2019, 2020, todo mundo achou. Aí vem a pandemia, né? Aquele negócio. Meu, a pandemia a gente tava na rua, irmão. A gente não parou de fazer evangelismo. Chegou muita coisa pro bispo lá. Seu bispo, como que o senhor deixa o Murilo Brasil fazer evangelismo na rua, plena pandemia? A polícia vai prender ele. Seu irmão, se prender ele, o meu bispo é pancada também, cara. Ele é pancada. Se prender ele, nós vai lá na delegacia tirar. No dia no dia que ele tava aqui com a gente, se você não assistiu, assiste lá. Ele foi bem naquele movimento da troca da eleição e tal. E eles naquele movimento ele falou, cara, a gente precisava aprender mais, a gente não aprendeu sobre pimenta no olho. Não, e eu tava junto com ele lá nesse dia aí. Eu aguentei, Os cara. 3 dias na Anguera foi eu com ele lá. A gente tava lá segurando. A gente não revezando. aprendeu esse Foi negócio trash. do pimenta no olho. Falei, Ele cara, ele é demais, ele é Cara, uma benção. Então, cara, é assim, ó. Esses dias o bispo liberou uma palavra lá. Ele falou assim, esses dias já faz algum tempinho, né? Ele falou assim, sabe por que Murilo e Stephanie, vocês amam estar na rua? Sabe por que vocês amam estar nas praças? Porque vocês saíram de lá. Em outras palavras, o que eu entendo, né? Talvez você foi gerado na rua pelo seu pai, pela sua mãe. Uhum. E aquilo que era para ser uma desgraça, Deus está levando vocês no mesmo lugar para resgatar os perdidos. Virou cura onde era pra ser história. Cura. Simplesmente cura. Cara, eu me lembro quando os meus avós, as minhas tias, logo pegaram eu e falaram assim, a gente precisa fazer um exame nesse menino aqui. Porque o pai dele morreu de AIDS, a mãe dele morreu de AIDS. Ele, com certeza, ele vai estar contaminado também. Só que um dia, cara, minha mãe, grávida de mim, um irmão pediu licença pra minha tia, pra colocar a mão na barriga dela no ventre. E ela falou assim, o irmão falou assim, posso orar por ela? Posso colocar a mão na barriga dela? Porque o que ela tá gerando vai ser algo geracional. O que ela tá gerando vai ser um adorador, vai ser um levita, vai ser um servo do Deus vivo. Aleluia. Isso a minha tia contou esses dias por mensagem no Facebook pra mim. Ela me falou assim, Murilo, um dia um pastor lá de uma igreja tal, colocou a mão na barriga da sua mãe e profetizou. E aí quando fizeram o exame em mim, os meus familiares, quando você é blindado pelo sangue de Jesus, meu irmão. É O que Jeremias tinha tem que fala, bater em né? retirada. Escolhi no ventre da sua mãe. E aí pra ajudar, naquele meio tempo da gente conversando no começo, a hereditariedade foi quebrada. Sim. Quando a hereditariedade, o laço é quebrado, Deus dá escape. O laço caiu e o escape veio. Entendeu? Então, nós louvamos o nome do Senhor, cara, por tudo aquilo que a gente tem vivido hoje. E aí, tem o lance da Kombi, né, cara? É.
Há pouco tempo atrás, Linda Kombi. a Kombi preta, Bonita mesmo. há pouco tempo atrás o bispo liberou algo lá e falou assim, Murilão, fala um negócio pra você. Seu ministério tá começando agora. Eu falei assim, eita. Seu ministério tá começando agora. E eu esqueci de falar também, a gente tá caminhando pro integral de Deus, né? Aham. A gente Ó. tá abrindo mão. Hoje aquele lava rápido que eu disse pra vocês, onde a célula começou, hoje não funciona mais. Hoje eu trabalho mais a domicílio, faço algum carrinho ou outro, Aham. né? E eu tô de terça, quarta e quinta na igreja. E de segunda e sexta eu faço alguns trabalhos, né? De lavagem de carro ainda aí por aí. Lavo alguma X5 da vida, X6. Nossa. Vou nos condomínios fazer. Só carrinho feio. Mas, cara, essa transição, ela tem sido dolorosa pra mim. Por quê? Lembra de Eliseu, cara? Sim. Você tá ali, na 12ª parelha de boi, tava na última parelha de boi, talvez ele tava cansado. O dia inteiro, provavelmente. Vem Elias e joga a capa no cara. Eu já tava cansado disso aí, irmão. Um dia, eu me lembro quando eu comecei, na garagem de casa, eu falei assim, Deus, será que um dia eu vou lavar uma Ferrari? Será que um dia eu vou lavar um Porsche? Deus me fez realizar esse sonho. De dirigir e de lavar. Dos melhores da cidade, dos caras mais enjoados. Murilão, você faz pra mim? Faço. Ó. Deus me deu essa oportunidade. E um dia eu fazendo ela, aquele vermelhão da Ferrari que dói o olho, eu lá fazendo ela na máquina de polir. O Espírito Santo Deus falou assim, eu realizo ou não realizo? Lembra lá da garagem? É. Só que agora eu tô chamando pra você. Agora eu tô chamando você pra um algo maior. Agora você não vai mais lavar carro, você vai lavar a alma de fato. Integral. Quero você o dia inteiro. E, meu, isso daí não é não é dois que falou, não é três. Cara, teve um pastor que um dia a gente não entendeu nada. Logo no comecinho do ministério itinerante, indo pregar nas igrejas, ministrar louvor. Um dia ele falou assim, Murilão, você sabe que aquele lava rápido é por um tempo, né? Chegará o tempo que você vai fechar aquilo lá e você vai viver do reino. Eu falei assim, meu, como? Já tinha o Vitão. Como que eu vou fazer isso, pai? Ai, amém. E hoje a gente entende. Entra na dependência de Deus pra você ver se ele não faz. É. E não foi eu que busquei isso. Não foi Eliseu que buscou isso. Não. Não, irmão. Deus, ele olha a sua resposta. Ele vê o tamanho do seu chamado. Tá respondendo? Tá. No pouco? Então no muito eu vou colocar. É. Tá entendendo? Sede fiel no pouco, irmão, que no muito eu colocarei. É. No muito eu colocarei. Deus Eu ia trazer o violão. Eu Deus não sei, me deu eu até não uma sei, canção sobre isso, eu cara. não sei vocês que tá assistindo aí, mas aqui eu já tô Não, sentindo, já. é. Sabe quando só no espírito, só que pum, eu cheguei a E- coar dentro. E isso de ser fiel no pouco, entra o que eu tava falando com o Matheus, que o Matheus ele tem um chamado de cantar, de louvar pra multidões, e ele tem um problema que ele é muito tímido, né? Então ele tem vergonha de fazer até com o celular. Aí eu falei, Matheus, o ser fiel no pouco não é só no dinheiro. Ah, você Sim. tem um celular e tem um violão na sua casa, usa seu dom no pouco. É. Você quer cantar pra uma multidão, quer cantar pra estádio, começa no pouco. Você e Deus no quarto. É. E aí vai indo. E aí entra o que você falou, de ser fiel no pouco, ali no uninho. E aí hoje a gente vê caminhando pro integral, tudo Com encaixando. uma Kombi. tudo encaixando. Com uma Kombi. É interessante, voltando um pouco o que ele falou, sobre igrejas unidas, a igreja tal, não se deve com a igreja tal. É algo que queima tanto no meu quanto no coração do Márcio. A gente tem vontade de fazer algo grande para a cidade, mas justamente a questão do louvor mesmo. Pegar aí 20 igrejas, fechar uma rua aqui em Rio Claro, não sei lá em Limeira se tem esse costume, mas chega no carnaval, eles fecham 1, 2 ruas e aí fazem... Aí a vontade nossa é fechar exatamente a mesma rua. Sim. Montar uma estrutura, uma mega de uma estrutura, ó. A todas essas 20 igrejas, 30 igrejas que seja, vai ministrar 2, 3 louvor, mas sim, não é o primeiro, o segundo ou o terceiro é a igreja tal. Não, chega lá na hora, vai a igreja tal, vai a igreja tal. Sim. Tipo, pra tá todo mundo em união, levantar aquele clamor mesmo, em união, sabe? Sim, cara. E é aí que o avivamento vem, cara. É isso É que o- queima É dentro aí da que o gente. quebrantamento vem. O avivamento não vai ser através de placa nenhuma. Não vai ter um monopólio Não, fechado, não não. vai ter uma pessoa E certa. é engraçado Cara, pensar você- nisso no Brasil, que o Brasil é o país do eu, né? Eu Nossa. sou o primeiro, eu fui o primeiro a fazer Muito isso. fui o menino, primeiro- é muita meninice, né? É. Muita criança, né, E a cara? gente vê um amadurecimento que tem toda uma Criança uma que diz nação. meu, né? Criança que fala tudo é meu. Não, é Cara, a meu, gente é precisa meu. se desprender disso, cara. É.
Sabe, eu abri mão de muitas coisas, cara, pra estar vivendo o excelente de Deus hoje. Sabe, o excelente de Deus hoje, cara. Hoje tem pessoas que ofertam no nosso ministério. Sem a gente ter que pedir. Sem a gente ter que mendigar o pão. A palavra fala assim, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É verdade. Já que você tá abrindo mão disso aqui, então eu vou tocar naquele coração do empresário, ele vai manter você. É. Entendeu? Então todo mês a gente recebe algo por ter aberto mão de alguma coisa. Exato. Sabe, cara, a gente sempre fez os melhores carros, cara. E todo mundo que ia lá no Lava Rápido falava assim, nossa, Murilão, imagina você com um desse. Cara, que legal, mas pra mim Não é o que não eu queima. quero. sabe? Meu, não... Então hoje, você vê Deus literalmente moendo a gente, porque ele deu uma Kombi pra você. Uma Kombi 97, você vai andar de Kombi, fião. Queixo duro. Você vai sair da Picasso, direçãozinha elétrica, carrinho bom, Picasso 2.0. Você vai andar de Kombi. Por isso que eu digo pra você, o bispo disse esses dias, você tá começando o ministério. É. Então parece que tá começando mesmo, irmão. Sabe, parece que tudo aquilo que você fez, parece que Deus fala assim, não tô jogando no lixo. Aham. É tudo aquilo lá, é bagagem pra você, é estrutura. Uau. Só que agora é algo excelente, é algo novo. Então você vai começar de novo. Sabe, irmão? Isso aí não tem preço, cara. Isso não tem preço. Por isso tá aqui hoje compartilhando com vocês um golinho daquilo que Deus tem feito. Nosso ministério, toda a estrutura de som, cara. Deus hoje ele nos deu, vamos falar, deu pra nós uns 15 mil de som pra gente estar na rua. Uau. Mesa, sub, sabe? Ele deu uma estrutura legal. Ele deu tendas para que nós trabalhássemos debaixo de chuva. Uau. Sabe, irmãos? A gente vê tudo aquilo que a gente um dia sonhou. Sabe? De ter uma estrutura. Aham. E a estrutura ela só pode estar fundamentada no Senhor e com a estrutura que Ele dá. Sim. No Uno não ia caber. Na Picasso já não tava cabendo. Chevrolet amarelo. Tá entendendo? Já leu Vinho Novo é Melhor? Ah, Não. verdade. É um livro verdade. do Robert Tom. É um livro sensacional. Nossa. Todo mundo tem que ler a história de um cara, enfim, acho que eu já contei todo o podcast. Eu falo. É a história de um cara que, a hora que viveu o ápice da vida, falando em financeiro, ele era alcoólatra, Deus salvou ele, chamou ele começou esse ministério itinerante, mas queimava por vidas, por almas. Aí Deus chamou ele pra viver integral pra ele. O sonho dele era ter um Chevrolet amarelo. Mas por que Chevrolet ele é da ouro, África, Chevrolet ouro. amarelo ouro, só um adendo que ele era da África. E aí nos Estados Unidos, um irmão foi e ofertou o Chevrolet ouro. Aí depois, o que você tá precisando lá pra sua cruzada evangelística? Ah, de um gerador. Deus deu um Nossa. sonho. Deus deu um sonho pra ele. Depois Deus que deu um ele- gerador pra nós. Depois que ele se converteu, ele começou a Aí ele pregar. pra Ele todo começou a mundo. escrever o gerador. Aí os caras levou na melhor loja, tudo. Esse é o melhor gerador. Não, eu quero esse aqui. Era verde com tal. Comprou. Aí depois a tenda. Aí, por fim, por que ele queria um Chevrolet ouro e um gerador de energia e a tenda? Porque ele montava a barraca nas aldeias, que ele não tinha energia. Montava a barraca com o gerador, aquele Chevrolet ouro brilhava debaixo das lâmpadas. Ele conseguia carregar as coisas. As pessoas vinham por interesse, Meu Deus. ele lançava a palavra. Estratégia. Tudo tem É, uma estratégia. é. Capaz. É sensacional, o livro Não, é esse livro sensacional. é muito Cara, bom, muito eu bom. lembro que a gente orou por cada item que a gente tem hoje no nosso ministério. Aham. Oramos pelo um som abençoado. Sabe, a gente tinha aquela caixinha de abelha, Sim. aquele negócio que você... Glória a Deus! E aí já raja tudo. Você fala, meu Deus do céu, né, pai? Abençoa com um negócio melhor. É pro seu reino. O Senhor fala que é o melhor. Um dia um irmão foi fazer um serviço de marcenaria numa casa. E aí ele olhou pro violão do rapaz assim, achou bonito, um violão Takamine numa case, top demais. E ele falou assim, esse violão aí, rapaz, você vai fazer um serviço pra mim aí, né? Se você quiser, a gente troca o violão no serviço. Beleza. A hora que ele termina o serviço, pega o violão, coloca dentro do carro, o Espírito Santo fala pra ele assim, ó, você sabe que esse violão não é seu, né? Esse violão é pro Murilo. Ele relutou 2 semanas, até que um dia ele chamou pra jantar na casa dele. Ele relutou 2 semanas pra entregar pra mim o violão. Violão de 3,5. Um Takamine fantástico. Mostrei pro Matheus aí, ele ficou doido. Ele falou assim, nossa, esse violão é show. Aí ele chegou em mim e falou assim, Murilão, relutei, cara. Achei que era coisa da minha cabeça, mas não é não. Deus mandou dar esse violão pra você. Pra você usar ele naquilo que você tem que usar. E aí você começa a ver. Primeiro item, violão, 3,5 pra você usar na rua, não é em púlpito de igreja, não. Beleza, você usa em púlpito, você usa nos altares, mas o objetivo do violão de 3.500 é na rua.
Aí a banda underground lá da nossa igreja, o Ministério de Jovens, eles compraram uma outra estrutura de som. Na verdade, esse som ele foi para Conchal, para a igreja do Pastor Nata, que estava aqui. Aí o Pastor Nata investiu num outro som, esse som voltou pro Under. Quando voltou pro Under, os meninos do Under, com a sensibilidade do Espírito Santo, falou assim, esse som também a gente precisa doar ele. Vamos abençoar o Murilão. Porque eles fizeram uma vaquinha na época lá. Não, viu? Esse som, a estrutura de som que era do Under, é quase de 15 conto na época, vai. 12, 15 contos, esse som que tá conosco hoje. Mesa de som, oramos por isso também. A última coisa que a gente orou, fora a tenda, que é a igreja que abençoou a gente com a tenda, foi o gerador. Porque todo lugar que a gente ia fazer evangelismo, irmão, você não pode abençoar a gente com energia? A gente vai fazer um trabalho evangelístico aqui e tava ficando chato isso aí. Sim. Sabe aquele negócio de... Você não depende só de Deus, você depende do homem também pra dar alguma coisa pra você. Não, mas Deus toca no coração do homem. Toca, mas eu vou ficar pedindo até quando? Sim. Né, Deus? Só a sua palavra diz que eu vou ter pra dar. Né? Eu não vou tomar emprestado, vou ter pra dar. E aí chegou um irmão, cara, em casa. Foi logo nesse período que a Kombi chegou junto também. Algumas semanas antes, o irmão chegou lá e falou assim, Murilão, Deus falou no meu coração, fui lá e parcelei o gerador, tá aqui. Uau. Ele tinha pesquisado um que era 1000 watts e precisava ser de mais voltagem, porque só o nosso som é 2000 watts. Sim. Fora as luzes que a gente usa, né? Esse gerador, pra você ter uma ideia, ele toca uma casa. Uau. Ele toca uma casa. E aí ele chegou lá em casa e falou assim, ó, acabou o nosso problema. 15 litros de gasolina pra 12 horas ligado. Nossa, dá pra rodar tranquilo. A gente faz 3, 4 evangelismos. Coloca 50, fica o dia inteiro. Meu Deus, a gente coloca 40, 50 conto no tanque dele lá, cara, e exerce aí 2, 3 evangelismos na paz. Cada evangelismo você põe aí 2 horas e pouquinho, né, numa praça. Sensacional. E aí depois que a gente orou pelo gerador, eu comentei no grupo da nossa equipe aqui, né? Comentei, falei assim, gente, precisamos orar por uma van, por uma Kombi, alguma coisa maior aí. Meu, a galera começou a se mover entre eles sem eu saber de nada. Os meninos lá começaram a se mover, pessoas de outra cidade. Um parceiro meu, ele tem alguns grupos de amigos, né? Foi jogando, ó, em prol de uma boa causa aí, um trabalho evangelístico, a gente vai comprar uma Kombi assim, assado. Você que pode ajudar com 100, com 50. Meu irmão, tá quitada a Kombi já. Uau. Deus abençoe a Kombi. Tá quitada, documentada. Veio um e vai outro. Entendeu? E hoje eu já liguei pro irmão, falei pra ele, irmão, Picasso tá aí, pode vir buscar. E então nada pode parar na nossa mão, cara. Uau. Nada. Segura tudo. Um segredo pra quem tá nos ouvindo aí, segura tudo de mão aberta, pra que nada pare na sua mão. Tudo que chega precisa sair. Porque você é rio. Você não é represa. Né? Sensacional. Então Deus ele vai fazendo desse jeito. Vai andar de Kombi? Vai. Mas é uma não tem boa problema causa, nenhum. uma boa causa. Eu sei que eu tô no propósito. Quando você sabe que você tá no propósito, e um do significado da palavra propósito é esmagamento no grego. A palavra propósito, ela esmaga você. Ah, você não vive o plano de Deus, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Tem uma frase boa aí, né? Que a turma fala. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só que para você viver nesse processo, você é esmagado, cara. Em todas as áreas, irmão. Eu tenho chorado bastante, viu? Nesse processo de transição, de você cair, faz o quê? Tá indo para 5 meses que nós fechamos o autolavagem de vez. Hoje a gente faz um servicinho ou outro, mas eu conversei com o abençoado esse dia, ele falou assim, ei, mas esse servicinho ou outro que você faz aí também já pode sair, né? Já pode ter, mas meu Deus, você vai mergulhar. E aí vem o nosso cenáculo agora, né, cara? Nosso cenáculo tá chegando aí. Nossa, já. O cenáculo é benção, hein? Cenáculo 10 dias, 10 dias, igreja aberta. E é o calendário onde starta o calendário da Só e Luz do ano. Né? O nosso calendário não funciona do dia 31 de dezembro pro dia 1 de janeiro. O nosso calendário vira no cenáculo. É onde as coisas acontecem pro Só e Luz, né? Startamos o novo templo lá, que é o antigo Covaro, Sim. No cenáculo. Então, nesse cenáculo vai foi. fazer 1 ano que nós estamos lá.
Então, tem algumas coisas virando aí. Eu quero estar nesse rio, cara. Eu quero estar imergindo nesse propósito aí. Ainda que você esteja andando de Kombi, mas você tá no propósito. Não importa, cara. Não importa. E pra Deus, uma Ferrari e uma Kombi é a mesma coisa. É só um pedaço de ferro, cara. Exato. Se Deus quiser dar alguma coisa pra nós, você tá no propósito? Como que você tá no propósito? Todo em Fusca. Glória a Deus. Você tá no propósito, irmão. Não muda o coração, não perde o coração no Fusca, não. Porque quando ele der uma van, uma Sprinter, uma Master pra você, você vai estar pronto pra receber. Sabe? E eu entendo isso perfeitamente, cara. A gente sonha com ônibus, cara. Imagina a galera chegando de ônibus, 10, 40 pessoas, todo equipamento. Casa no ônibus, fazer uma church no ônibus. Isso. Essa última sexta-feira, que antecedia a Páscoa, a gente tava lá no Ernesto Kiel. 30 crianças lá nos assistindo. Parou uma hora lá, deu 30 crianças. E a gente explicou o significado da Páscoa pra eles, que não é ovo de chocolate nem coelhinho de Páscoa. Né? Coelho nem bota ovo. Pra começar a conversa. E aí, a gente lá falando do significado. Tá aí esse rapazinho, o Vitão, que veio com a gente hoje, meu filho. E ano passado ele disse pra mim assim, papai, eu quero batizar. Assim, sério, Vitão? 11 anos. Ele completou 12 semana passada. Sério, Vitão? Quero. Você já entendeu, Vitão, o plano de salvação? Você já entendeu o que significa? Então você vai fazer o discipulado com o pastor Ezequiel. Tá bom, fez o discipulado lá 3 semaninhas. Batizou. Tive a oportunidade de deitar o meninão na água. Glória a Deus. E aonde que eu quero chegar? Eu disse isso pras crianças lá. E eles ficaram tudo eufóricos. Criança de 8, 10, tem uns lá de 15, né? Já adolescente. E eu disse pra ele, vocês estão vendo esse menino tocando bateria aqui? Ele entendeu o plano de salvação. Ano passado ele disse pra mim, papai, eu quero batizar. Tá vendo essa Kombi aqui? A Kombi tava atrás de nós e as tendas. Falei assim, então, se nós tivéssemos uma banheira legal lá, e você entendesse o que é o plano de salvação, a gente vai usar essa Kombi pra batizar pessoas também. Deixa lá uma toalha, deixa lá uma troca de roupa, deixa lá uma aguinha quente. Hoje em dia essas Kombi Home tem água quente, né, meu? Você monta uma estrutura e já batiza, ainda que seja no chuveiro. A minha avó, com 87 anos, ela foi batizada no chuveiro, irmão. Eu vi casos também de pessoas ser batizadas na cama. Você tá entendendo? Então a gente precisa usar as ferramentas. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Né? Além desse primeiro impacto, se você crê com o seu coração e confessar com a sua boca, quero aceitar Jesus, meu coração entendeu, beleza, glória a Deus. Mas vamos aumentar a dose, vamos armar um jeito de batizar essa turma aí. Né? A gente sonha, por isso que a gente sonha com... Estratégia para que o ônibus. Entendeu? O ônibus, a gente sonha com essa estrutura. E a gente entende que Limeira já é do Senhor Jesus, Rio Claro do Senhor Jesus. Deus nos deu uma autoridade, cara, pra gente caminhar junto. E quando vocês for fazer alguma coisa aí, vai ser um prazer estar com vocês. Mas viu? Já é mais do tudo isso. Não, você não é o convidado, você já é parte da equipe. Nossa, genial. Então, eu vou ser o Chá de novo. Eu sempre sou essa pessoa que começa a caminhar pro final. Eu tenho mais uma. Eu escrevi mais alguma. Você quer fazer alguma pergunta? Não, vamos caminhar pro final. Vamos lá, Murilo. Fazer uma última pergunta, que é aquela parte que a gente corta e usa pra postar depois. Se você pudesse dar um conselho pro Murilo de 15 anos, tá começando, e eu falo Murilo de 15 anos porque daí a gente pega uma geração que tá vindo agora, que às vezes conhece o caminho do Senhor, mas às vezes não tem interesse, ou às vezes a pessoa nem conhece. Se você pudesse dar um conselho pro Murilo de 15 anos, qual que seria? Cara, eu coloquei algumas placas de sinalização por onde eu passei, por onde eu errei. E algumas placas estão lá ainda mostrando aonde o Murilo caiu. E hoje um dos maiores conselhos, talvez, que a gente pode dar para essa geração, para essa moçada que tá vindo aí, né, no meio de muito escândalo, né, cara? Hoje o mundo gospel, né, a gente vê algumas pessoas que eram e hoje não é mais. Pessoas que lançaram semente na igreja e hoje não conseguem mais dar continuidade, ou talvez nem estão mais no mesmo meio nosso. É a perseverança, cara. A perseverança, ela vai fazer com que você não saia do propósito. O Murilo, ele teve que perseverar muito, cara.
Murilo ele teve que lutar muito. E perseverança fala quando você não enxerga um palmo na sua frente. Porque é fácil você andar quando você tá vendo algum foco, algum alvo na sua frente. Mas e quando embaça tudo? E quando você vê aquela névoa, aquela neblina? Que aí Deus fala assim, dá o passo que eu vou dar o chão pra você pisar. A perseverança, cara. Hoje, não importa se você começa bem, né, cara? A gente prega isso na rua direto. Talvez você começou bem e agora você tá terminando mal. Mas importa como você vai terminar. Por quê? Nem Jesus se deixou ser chamado de bom. Porque ele não tinha terminado a obra ainda. Bom é só quem termina. E Deus tinha terminado. Jesus ainda não tinha ido pra cruz. Quando alguém chegou nele e disse pra ele, você é bom. Então a perseverança vai falar de você andar nesse lugar para que você termine bem, né? Então hoje não é intensidade, é constância. A intensidade, você vai começar naquela intensidade, igual eu, cara. Eu comecei a pedalar. Não, agora eu vou ser um ciclista, arrumei lá umas coisinhas para ser aquele ciclista top. E hoje já não vai mais. Tá entendendo? Faz um mês que eu não pego na bike, irmão. Nossa, murchou o pneu. Então você tá naquela intensidade aí, virou piada, né? Você tá naquela intensidade. Só que você não tem constância de pelo menos colocar uma semana pra você andar de bike. É. Você começa lá, segunda, quarta e sábado ou domingo de manhã. Você escolhe lá 3 dias na semana pra você andar de bike. Você vai. E posta foto e vai daqui, sou ciclista agora. Tô andando 50 km, né? Depois você não vai durante um mês você não consegue ir. Sabe o que é isso? Pessoa inconstante. Pessoa que não persevera naquilo que estabelece, cara. Então hoje, uma das maiores falhas dessa geração é não conseguir permanecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Né? Mas quem vai permanecer lá? Tem muitas pessoas que subiram no monte e já desceu. Não quiseram ouvir mais a voz de Deus. Não, escuta daqui de baixo. Não, escuta daqui de baixo, você tá correndo o risco de fazer um bezerro de ouro pra você lá embaixo e desapontar o profeta. Né? Então a gente precisa ter essa constância no Senhor e perseverança no Pai. É isso. Amém. É isso. Cara, eu amei esse tempo. Não, que tempo sensacional. É A o que gente fala. Eu falei, né? Que eu ia chegar com uma, não cheguei com nenhuma. Tô É. saindo com as 3, 4 no início. A gente fala que é um tempo pra abençoar os outros, mas que Quem sai principalmente abençoado agora. da gente é a Que gente. a gente sai abençoado e Glória amanhã a eu já Deus, tô cara. falando pra todo mundo. Já falou, cara, você precisa ouvir o podcast. Glória a vai sair. Deus, Uma coisa interessantíssima foi a questão do orar pelo bairro, antes de chegar no bairro pra trabalhar no que Deus chamou. Sabe por quê, cara? É muita potestade. Uhum, É territórios. sim. Potestade e principado. Sim. Todo bairro tem uma influência dessa. Depois que você começa a entender o mundo espiritual, você começa a ler algumas coisas sobre isso, manifestação do demônio, todo bairro que você vê que tem muita influência do tráfico, tem uma potestade ali. Uhum. Todo bairro que você vê que é muito burguês, tem uma potestade ali, que é Mamon. Entendeu? Então, todo lugar que você for entrar para estabelecer o reino, você precisa orar, irmão. Uhum. Tem um testemunho do bispo que ele fala que ele demorou 1 ano para a libertação de uma bruxa. Orando 1 ano com a mulher, toda semana na casa dela. Uma bruxa, cara. Então, quanto tempo nós oramos para entrar no Ernesto Kiel? 2 anos. 2 anos. Quanto tempo faz que a gente está exercendo isso com autoridade? A ponto de que a polícia reconhece que a gente faz, a polícia olha pra nós, a gente para a Kombi no meio da praça, assim, atravessado. Os caras olham pra nós da joia. A polícia reconhece, a prefeitura reconhece. O mundo do crime reconhece. A autoridade é diferente, cara. É diferente do que você chegar colocando o pé na porta de qualquer jeito e não ter fundamento. Talvez a intenção é boa, mas o jeito de fazer é errado. Exato. E tá cheio disso. Exato. Vamos fazer um podcast? Vamos. A intenção é boa de fazer o podcast. Mas o jeito de fazer é errado. Tá aí, Esaú, né, irmão? Exato. Usar. Tá aí usar. Davi foi segurar a arca, morreu. Fazer Por quê? certo Tinha o jeito do certo jeito de errado. fazer. É. Né? Então, cara, Ó. a gente precisa entender isso. Só isso que a gente precisa entender. Sim. E você só discerne isso consagrando tudo ao Senhor. Aquilo que eu comecei dizendo, cara. Consagre tudo ao Senhor. E todos os seus planos serão bem sucedidos. Todos, cara.
O que for de Deus vai acontecer, o que não for de Deus, esquece, rasga, joga no lixo, não era pra ser, porque os Exato. sonhos, os planos de Deus são bem maiores que os nossos. Exato. Né? E eu creio que eu tô vivendo, você tá vivendo, nós estamos vivendo Aleluia. o perfeito, o agradável de Deus. Amém, eu Amém. creio. Então é isso. É isso. Glória a Deus. Vamos Gente, encerrar. Obrigado por todo mundo que ficou com a gente esse tempo. A gente acredita que não só nós, mas vocês foram muito abençoados. Amém. Porque foi um tempo, uma mesa que uma maravilhosa. vai ficar marcada. Vai. Eu gosto muito de usar testemunho de outras pessoas também, que às vezes é em áreas que Deus ainda não falou comigo na minha vida, mas tem muita coisa que Deus já falou comigo através da sua vida. Eu quero te agradecer. Amém. Glória Eu a tenho Deus. certeza que não só na minha vida, nem só na vida do Márcio, na vida de você que está nos assistindo. E se falou com a sua vida, também assim como a nossa, compartilha para mais pessoas Exato. serem tocadas. Exato. Não foi só um tempo de mesa, não só experiência, mas um aprendizado que o Glória a Deus. evangelista trouxe aqui pra gente hoje. Deus Exato. abençoe. Amém. Eu Então é agradeço isso. Obrigado muito. pela oportunidade, Imagina. obrigado pelo convite. Te Uma honra agradece estar aí aqui com pela vocês. disponibilidade, porque a gente sabe que pegar pista já é difícil. Imagina, tranquilo. Então, muito obrigado, de verdade Se mesmo. fosse de Kombi era mais complicado. De Uno, tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Deus abençoe, Deus abençoe e a até a todos. próxima. Amém. Tchau, tchau. Valeu, gente.